Amados espectadores, quem sabe nasceu na sua mente, no seu coração, a indagação perguntando: por que as minhas orações não são ouvidas? Porventura Deus está me escutando? Ou quais são as orações que Deus não ouve? É exatamente o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudações de paz a todos os ouvintes do canal Derrubando Raciocínios. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema bastante polêmico: orações que não são ouvidas. Será que todas as orações Deus ouve? Se ouve, por que não obtivemos resposta tão de imediato? Quer saber de todas essas respostas? Acompanhe esse vídeo até o final. Louvado seja Deus, com a sua Bíblia aberta, e assim você vai ter a resposta de tudo isso. Mas antes, amados, de darmos início a esse estudo, eu quero pedir a você que aí se inscreva em nosso canal. Louvado seja Deus, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Não deixe de deixar aquele like se gostar do vídeo. Louvado seja Deus. Nos comentários você tem a liberdade para sugerir um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, com seus contatos. Com isso você vai estar nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo por terras aonde nós não podemos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. E nos acompanhe também pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br, e também o Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir encarecidamente a sua ajuda. Estamos aí rumo a 1000 inscritos aqui no nosso canal, para a glória de Deus, e eu quero estar fazendo aí, com a ajuda de Deus, com a inspiração vinda do Espírito Santo. É uma Bíblia Responde aí no nosso canal Derrubando Raciocínio, mas eu preciso da sua ajuda. E o YouTube só me concede essa graça de fazer os vídeos ao vivo se eu tiver no mínimo 1000 inscritos. E está faltando pouco, amado. Se você puder, você que ainda não é inscrito, eu tenho acompanhado aí nos analíticos. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso canal está sendo acompanhado por mais pessoas que não estão inscritas do que as que estão inscritas. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, nos ajude aí. Clique aí no se inscrever, ative o sininho de notificação. Com isso você está fortalecendo o nosso canal. Louvado seja Deus. E assim nós vamos estar aí, aleluia, divulgando a palavra de Deus ao vivo aí para os amados, para que juntos possamos discutir, entender, compreender a palavra de Deus, amém? E hoje nós viemos com esse tema aqui: as orações que não são ouvidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem oração que Deus nem escuta, meus queridos. E ao longo desse vídeo que eu quero que você acompanhe conosco aí os textos sagrados, com a sua Bíblia aberta, e assim nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. E para dar início, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmos de número 24, e versículo de número 3 e 4, louvado seja Deus, onde o texto bíblico, ele vai nos perguntar assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? O verso 4 ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, para quem não sabe, esse salmo é um salmo de Davi, onde o mesmo, aleluia, louvado seja Deus, lança a pergunta: quem, aleluia, subirá ao monte do Senhor? Aleluia, quem estará no seu lugar santo? E ele mostra aqui alguns quesitos de quem vai tomar posse, aleluia, desta grande riqueza, dessa grande bênção. Porque nós bem sabemos que quando Cristo ele foi crucificado, ele rasgou o véu de alto a baixo para nos dar o livre acesso, aleluia, até a presença do grande Deus. Antigamente todos nós sabemos, à luz da Bíblia, que para se oferecer, aleluia, as nossas súplicas a Deus,
levantarmos os nossos clamores a Deus, tínhamos que apresentar um sacrifício, aleluia, louvado seja Deus, levar um cordeiro ou coisa semelhante até o sacerdote, e ele por sua vez ofereceria, aleluia, por nós. Hoje não. Hoje, no tempo da graça, nós temos esse livre acesso de chegar até o Santo dos Santos, até a presença de Deus, aleluia, para ser ouvido. Mas existem muitas orações que não são ouvidas. E aqui o salmista ele começa a nos dizer as qualidades de quem precisa, de quem, aleluia, quer se dirigir até o Monte Santo do Senhor, até o seu lugar santo. E o primeiro ponto básico ele dizer, ele nos diz aqui, que é aquele que é limpo de mãos. O que é ser limpo de mão? Quando a palavra nos mostra e nos diz que é aquele que é limpo de mãos, ele está nos dizendo que é aquele que não tem nenhuma culpa, aquele que totalmente é isento de acusação. Aleluia, louvado seja Deus. Mãos limpas, aquele que é totalmente inocente, louvado seja Deus. Esse é o primeiro quesito. Se você não tem nada, aleluia, de débito para com Deus, se você está em dias com Ele, por que não a sua oração seria ouvida? Aleluia. Segundo tópico básico que ele diz aqui, aquele que é puro de coração. A pureza de coração, amado, ela nos vem nos dizendo que você não pode ter uma mágoa, que você não pode ter, aleluia, um rancor, aleluia, que você não pode ter um ódio, nada que contamine o seu coração. O coração, por natureza, todo mundo sabe e está escrito na Bíblia, aleluia, que ele é enganoso e incorrigível. Louvado seja Deus. Mas se é puro de coração, você também tem o livre acesso, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, até a presença do grande Deus, o grande Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. E o próximo tópico que ele diz é que não entrega a sua alma à vaidade, aleluia. Mas irmão Donizete, Salomão escreve em Eclesiastes dizendo que, aleluia, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Corretamente, irmãos, está escrito mesmo, aleluia. Mas quando a palavra diz vaidade de vaidades, ele está falando coisa que você coloca na sua vida, no seu corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não se faz necessidade você colocar, aleluia, tudo aquilo que você acrescenta sem ter nenhuma necessidade, aleluia, glória ao nome do Senhor. Isso é vaidade. Se você não entrega a sua alma à vaidade, você tem esse livre acesso. E o final ele diz que nem jura enganosamente, aleluia, fazer juramento com engano faz com que as suas orações também não são ouvidas. Mas preste bem atenção, nós temos alguns textos bíblicos aqui que vai nos mostrar o porquê que as nossas orações não são ouvidas. Confira comigo aí, aleluia, no livro de Isaías, no capítulo 26 e o verso 2, e veja bem o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa e que observa a verdade. Para que as suas orações sejam ouvidas, amado, você tem que ser uma nação justa. Você precisa ser justo, aleluia, e que tenha uma observação às verdades de Deus. Esse é o quesito que a palavra nos mostra, para que você tenha esse acesso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para as suas orações serem ouvidas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tem muitas pessoas, aleluia, que são injustas, que não dá valor à verdade e acha que o seu clamor está sendo ouvido. Aleluia, mas o que a palavra de Deus nos diz, aleluia, vamos dar uma observada aí no livro de Provérbio, no capítulo 1 e o verso de número 27 até o 31, e veja lá o que está escrito na Bíblia Sagrada. O texto bíblico nos diz assim: vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindos o aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Louvado seja Deus. Olha o que o texto bíblico está nos dizendo aí. Aleluia, glória ao nome do Senhor.
que vindo aperto e angústia clamarão a Deus, mas não serão respondidos. E a palavra vai nos mostrar o porquê que não serão respondidos. Primeiro, ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que aborrecem o conhecimento, não tem o prazer de buscar o conhecimento das escrituras sagradas. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Não, aleluia, proferem, aleluia, não preferem o temor de Deus, glória a Deus. Não quiseram ouvir o conselho do Senhor, aleluia, e desprezam a repreensão. É certo que ninguém gosta de ser repreendido, mas se você foge de tudo isso, o texto está nos mostrando que a sua oração jamais ela vai ser respondida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda tem os textos aqui que nos mostram por que as nossas orações não são ouvidas. Confira comigo aí, Provérbio capítulo 21 e versículo de número 13. Aleluia, e veja que a palavra de Deus ela vai nos mostrar a respeito da oração que não é ouvida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico nos diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se você tem tampado o seu ouvido ao clamor daquele que é pobre, daquele que é necessitado, aleluia, tenha certeza, aleluia, quando você clamar, você não vai ser ouvido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, mas ainda tem alguns textos bíblicos aqui que nos prova o porquê que as nossas orações não são ouvidas. Confira comigo aí Provérbio 28 e o versículo de número 9 e veja o que está escrito na Bíblia Sagrada. O texto bíblico nos diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Louvado seja Deus. Olha aí, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Até a sua oração será abominável. Aleluia, louvado seja Deus. Oração abominável, oração que Deus odeia, que Deus repugna, que Deus repudia. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas que estão fora de posição e diz que ora a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para você, aleluia, louvado seja Deus, ser ouvido por Deus, você deve estar centralizado na vontade dele, e assim a sua oração será ouvida. Mas ainda tem alguns textos bíblicos aqui que nos prova, aleluia, louvado seja Deus, por que muitas orações não são ouvidas, visto que está escrito no livro de Isaías, no seu capítulo de número 59 e versículo 1 e 2, texto muito conhecido de quem lê a Bíblia. Aleluia, o texto vai nos dizer que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem surda está os seus ouvidos, aleluia, para ouvir, mas as nossas iniquidades, ela faz a separação, aleluia, louvado seja Deus, a divisão entre nós e o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, se você tem alguma culpabilidade, se você tem cometido algum pecado e não confessou diante de Deus, não se arrependeu, pode ter certeza, esse seu pecado, ele está fazendo a divisão, está fazendo a separação entre você e Deus, e com isso, as suas orações, elas não são ouvidas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos percorrer o porquê do tempo. Por que muitas orações não são ouvidas? Mas abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 3, o verso de número 1 até o 4, e veja o que a palavra de Deus ela nos ensina por meio desse grande e poderoso assunto. A palavra de Deus ela nos diz assim: então eu disse, ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, por causa do mal que
fizeram. Louvado seja Deus. Está aqui a palavra de Deus nos mostrando o profeta Miqueias, trazendo a repreensão, aleluia, louvado seja Deus, aos grandes líderes, aos grandes chefes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que infelizmente governam por aí, aleluia, porém, louvado seja o nome do Senhor, aborrece o bem, ama o mal, arranca a pele de cima do rebanho do meu Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Ele está dizendo a você, líder religioso, que quando você clamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele não os ouvirá. Louvado seja Deus. Esse é o motivo porque deixa de praticar justiça, deixa de caminhar segundo o que a palavra de Deus ela vem nos ensinando para seguir o propósito do seu coração maligno. Mas a palavra de Deus, meus amados, ainda ela vem nos alimentando e nos dizendo por que as nossas orações não são ouvidas. Confira comigo o livro de Zacarias, capítulo de número 7, versículo de número 9 até o versículo de número 13, e veja o que a palavra de Deus ela está pré-escrita. Zacarias capítulo 7, versículo 9 até o versículo 13. A palavra diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva e o órfão, e nem o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal uns contra os outros no seu coração. Eles, porém, não quiseram dar atenção. Viraram-me as costas rebeldemente e tamparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo aí o que a palavra ela vem nos dizendo? Para a sua oração ser ouvida, mostrai bondade e misericórdia a cada um para com seu irmão. Aleluia. E Deus repreendia o povo de Israel por causa disso, e eles davam o ombro rebelde, se faziam desobedientes aos mandamentos e aos ensinamentos de Deus. E com isso, o texto diz que a consequência de tudo isso não foi outra: a mim clamarão, mas eu não os ouvirei. Como eu clamei e eles não ouviram, eu também, aleluia, não os ouvirei quando eles a mim clamar, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia é recheada, amado, de motivos, aleluia, para que as nossas orações não sejam, aleluia, louvado seja Deus, ouvidas. Livro de Lamentações, capítulo de número 3 e versículo de número 8, e confira aí o porquê que as orações não são ouvidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz assim: ainda quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Aleluia, louvado seja Deus. Esse texto, amado, ele vem dirigido diretamente ao profeta Jeremias. E olha o que ele declara: ainda quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Aleluia, preste bem atenção. Mas, irmão Donizete, aleluia, Deus não ouvia a oração do profeta Jeremias. Ele ouvia. Porém, o povo de Israel, quando estava na rebeldia, aleluia, Deus enviava os seus profetas madrugando e os enviando, mas ele não queria saber, não queria dar ouvido à repreensão, não queriam ser corrigidos. É quanto, aleluia, da mesma forma na atualidade, quantas pessoas que estão erradas não querem se corrigir na presença do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E assim acontecia com o profeta Jeremias, e Deus falava para Jeremias: olha, ainda que eu envie o profeta madrugando enviando, eles não têm me dado ouvido. E tem mais, Jeremias, quando você clamar por eles, eu não vou te ouvir também. E aqui no livro de Lamentação, ele está dizendo, Jeremias reconhecendo, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, que ainda que ele clamasse e gritasse, aleluia, louvado seja Deus, ele não seria ouvido. Portanto, não adianta levantar um clamor contra, aleluia, em favor de uma pessoa que está na rebeldia e que não quer, aleluia, se arrepender das suas iniquidades, aleluia, ainda que clame e grite, ele está dizendo: eu vou excluir a sua
oração. Louvado seja o nome do Senhor. Confira comigo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9 e o verso 31, e veja lá o que está escrito a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz assim: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve o homem que é temente e faz a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo? Isso aqui é um próprio pecador. Aleluia, foi aquele cego de nascença que foi curado por Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele relata dizendo: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas irmão Donizete, você não é pecador? Não, eu já fui pecador. Aleluia, Cristo lá no Calvário levou sobre ele todos os meus pecados. Aleluia, louvado seja Deus, e me fez justos na tua presença. Hoje eu sou, aleluia, eu sou, glória ao nome do Senhor, sujeito a pecar. É diferente. Pecador é todo aquele que vive na prática do pecado. E se você é um pecador, obviamente a sua oração não é ouvida. O texto aqui está nos dizendo aqui: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que lhe é temente e faz a sua vontade, aí sim, a este ele ouve. Louvado seja Deus. Esse é um outro motivo por que as orações, aleluia, não são ouvidas. Mas vamos percorrer o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta, aleluia, do apóstolo Tiago. Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Vamos ver mais um motivo que as nossas orações não são ouvidas. E confira comigo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 4, versículo 3, o texto bíblico nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Toda petição que você faz a Deus, aleluia, que é para gastar com seus próprios deleites, é uma petição mal. A esse tipo de petição ele não ouve. Pediu e não recebeu é porque pediu mal e foi para gastar com vossos próprios deleites. Esse é mais um motivo, aleluia, das nossas orações não serem ouvidas. E para mim finalizar esse vídeo desse dia de hoje em nosso canal Derrubando Raciocínio, abra comigo sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 3 e o verso 22, e você vai ver o porquê que as nossas orações não são ouvidas. Confira comigo. O texto bíblico, amado, vai nos dizer assim: Epístola de João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Tá vendo? Para suas orações serem ouvidas, serem respondidas, aleluia, glória ao nome do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, faça aquilo que lhe é agradável, e assim a sua oração será ouvida. Então medite nesses textos, que o Santo Espírito de Deus, ele vem implantar essa palavra em seu coração. Não esqueça de conferir todos os textos citados na sua Bíblia, busque dentro dela concordância de todos esses versículos, e acredito, aleluia, que o professor Jesus que está ao seu lado, está pronto a te corresponder quando você estiver, aleluia, glória a Deus, enquadrado dentro dessa palavra. Que Deus os abençoe, que o Santo Espírito de Deus continue trabalhando em vossas vidas. E eu peço a você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o joinha aí em nossos vídeos. Com isso você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Aleluia, me ajude a alcançar esses 1000 inscritos. Aleluia, para que a gente possa fazer aqui uma Bíblia Responde. Eu acredito que vai ser para o seu bem. Aleluia, para a edificação do seu conhecimento bíblico. E o nome de Jesus vai ser glorificado pela sua vida. Não se esqueça de nos seguir também pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br, e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Que Deus os abençoe e aguardo você nos comentários para abordar o assunto do nosso próximo vídeo, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.